Gentileza é a natureza. Somos todos gentis porque fazemos parte de um ecossistema. E gentileza deixa legado, lógico que deixa. A gente está falando de profeta gentileza, Exatamente. José da Trino, que Já faleceu. foi em 1996. Faleceu No século passado. Século passado. Faleceu no dia 29 de maio de 1996. 29 de maio é a data que hoje no Brasil nós comemoramos o Dia Nacional da Gentileza. 29 de maio. 29 de Que maio, legal. em homenagem a ele, Aham. né, ao trabalho dele sozinho. Né? Literalmente sozinho, né? Sozinho. E a gente, será que ele sabia que hoje, 2025, estaríamos falando dele aqui no Pod People? Talvez, será? Eu acho que ele fazia para que coisas assim acontecessem. Mas não acho que ele fazia com o objetivo no futuro. Não, eu acho que aquela coisa dos homens gentis, o homus gentilis, Sim. eu acho que ele deve achar bem interessante, de alguma maneira, esses focos de pessoas que gostam de ser gentis. Você sabe que uma das últimas investidas do Datrino, no Rio de Janeiro, foi na Eco 92, naquela convenção da ONU de Meio Ambiente. Lembro, parou o Rio de Janeiro. Parou, exatamente. Foi 92. Foi em 92, na Eco 92, porque o trabalho dele sempre foi muito local, né? Muito centralizado no centro, aí realmente, literalmente, do Rio de Janeiro. Central mesmo. Bem central, né? E o trabalho dele não era expandido naquela época. A gente tinha redes sociais que pulverizavam numa velocidade rápida, né? Enfim. Então, não tinha nada disso. Mas ele tinha um propósito, né? E ele sabia que no aterro do Flamengo, os chefes de Estado passariam por as comitivas, a imprensa, passaria pelo aterro do Flamengo e ele se posicionou ali, próximo ao Museu de Arte Moderna, ali no Santos Dumont, com o estandarte dele, né? Pedindo gentileza no mundo. E aquela imagem rodou o mundo todo. Interessante, né? E uma das frases dele, também muito marcante, gentileza é a natureza. Ele queria dizer que gentileza é a árvore, é a água. Também, mas ele estava falando de natureza humana também. Essência. De essência. De essência, muito defendida pelo Dr. Forin, esse italiano radicado nos Estados Unidos, o primeiro lá da Universidade de Boston, década de 70. O Dr. Forin ele sempre defendeu a gentileza como algo nato. Nós nascemos com gentileza. Nós nascemos gentis. Vide a inocência que você falou das crianças, de aceitar o abraço, de ficar preso dentro do seu abraço, né? Do sorriso de uma criança, da espontaneidade de uma criança, do altruísmo de uma criança, né? E ele sempre defendia isso, a gentileza como essência humana, né? Tinha alguns desdobramentos, ele falava muito também da questão feminina, que gentileza é um predicado naturalmente feminino, porque as mulheres têm entranhas. Né? Entendi. Né? Então, assim, é um predicado muito feminino e que nós, homens, a gente precisa de um esforço maior para se decidir por ela, para viver a gentileza. Ele associa a própria maternidade, a gentileza, enfim. Né? E o profeta gentileza vem e diz que gentileza é a natureza. Né? Um homem semi-analfabeto, ele se dizia burro de carga, de pai e mãe, né? Semi-analfabeto, que traz isso pra gente. E quando a gente disseca a gente desmembra essa frase dele, a gente entende que ele queria dizer que somos todos gentis porque fazemos parte de um ecossistema. Você... É muito gentil, né? É um ecossistema muito gentil. Muito gentil. Em 2023, em novembro de 2023, nós promovemos uma ação mundial que aconteceu em 27 países, no dia 13 de novembro, que é o Dia Mundial da Gentileza. Então, para a gente é uma data muito marcante. Aqui no Brasil, 29 de maio, no mundo, 13 de novembro. Né? E a nossa ação ela foi temática, privilegiando essa frase do profeta gentileza: a gentileza é a natureza. Qual foi a nossa mensagem? A ação foi abraçar uma árvore, né? Um abraço coletivo, mas que esse abraço tivesse antes uma conversa sobre a importância da natureza, do respeito à natureza, que
questões climáticas, de cuidar do Como meio a gente ambiente. faz parte da natureza Exatamente. e não está desconectada dela. Exatamente. Né? E que essa gentileza que a gente deseja tanto do homem, na verdade, já é oferecida por toda a natureza, por todo o ecossistema. Então, que a gente precisa privilegiar. Então, essa ação aconteceu em 27 países, foi uma ação, foi 2023. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Realmente foi um retorno das ações coletivas pelo mundo em 2023, que a gente teve mais segurança sanitária, etc. e tal, para a realização disso. E a gente levou essa mensagem para o mundo, né, do profeta Gentileza. A gentileza é a natureza, é a minha natureza. E foi aí que teve a indicação do Prêmio Nobel? Não, essa foi a terceira indicação. Ah, essa foi a terceira? Foi a terceira indicação. Que bacana. A primeira veio em 2018, né? 2018 foi a primeira indicação ao Nobel da Paz por promover uma cultura de paz global através da prática da gentileza. Né? Depois de 2019 e a última foi em 2023 por causa dessa ação do Também. Dia Mundial então da Gentileza. Foi a terceira indicação. Que legal, o Prêmio né? Nobel da Paz. Pois é, também outra responsabilidade, muito né? Grande. Muito grande. Ser indicado ao Prêmio Nobel já é uma responsabilidade. Já. Muito Se grande. fosse Fernanda Torres, ela diria: gente, já ganhei, né? Porque assim, só a indicação já é uma vitória. Mas eu achei a postura dela muito fantástica em relação a isso tudo que está acontecendo. Pois é. Porque assim, eu já sou vitoriosa, né? Na verdade, somos todos, isso. Né? Assim, é uma bandeira que se leva, né? É um brasileiro, mesmo. né? Já 3 vezes indicado. 3 vezes, né? Muito, viu, Fernanda? Muito Chupa, foram 3 vezes, ó. Que bom para todos nós, né? É para todo mundo, né? Todo mundo. É para todo mundo. Você sabe que é uma chancela muito importante, muito... você se sente vitorioso? Lógico que eu me sinto, minha gente. Com certeza. Isso enaltece muito, isso faz bem para um monte de coisa dentro de mim. Isso abre um pensamento global sobre isso, que é tão difícil. Né? As pessoas param para pensar, mas como é que pode um cara ser indicado? Por que ele faz? Abre uma curiosidade. O que é esse troço de gentileza mesmo? Não, mas eu sou educado, mas educação é uma coisa, gentileza é outra. Exatamente. Como você colocou no início brilhantemente. Exatamente. Então, assim, é bacana ver isso. É muito bacana. Então, assim, é uma chancela, ou seja, é um respaldo, deve ser continuado esse trabalho, né, por mais confortável que seja, mas também tem seus reveses, né? Há reveses bons. Tem momentos muito bons. É boa parte de momentos bons. Não é não?